Olá, estamos de volta e nessa aula nós vamos ver como criar os canteiros, como fazer a separação dos canteiros para depois colocar a nossa vegetação no projeto de paisagismo. Para começar essa aula, primeiro eu quero mostrar aqui uma separação de canteiro que eu tenho através de uma pequena muretinha, na verdade. É um pedacinho construído com tijolo ou com uma separação em alguma estrutura que tenha de concreto, um bloquinho de concreto, que a gente pode fazer para separar um tipo de vegetação do outro tipo de vegetação que tem aqui. Isso também vai acontecer nesse pedaço aqui, onde nós vamos ter depois as orquídeas bambu. Então, primeiro nós vamos fazer essa separação do canteiro que está aqui. Para isso, nós podemos entrar em forma de planta baixa, que fica mais fácil para visualização, e viemos aqui na ferramenta linha, clicamos aqui e sempre é o mesmo processo, a gente desenha, né, aquilo que quer criar. Agora eu venho aqui com uma medida, que no meu caso aqui vai ser de 10 centímetros, 0,1, Enter. Eu tô achando que 0,1 é muito, então, na verdade, eu posso diminuir isso se eu quiser, eu vou voltar até com 0,5 para ficar mais fácil e não perder aquilo que eu estou fazendo. Ou eu posso vir aqui também no ponto mediano, se eu quiser, e venho na face aqui da imagem e continuo, né, nos 10 centímetros. Eu posso fazer com medidas exatas ou eu posso fazer com medidas um pouco mais aleatórias, né, visto que eu tenho aqui uma representação, na verdade. Mas se eu quiser fazer com medidas exatas, eu também posso. Eu aqui criei essa minha base, dessa minha face, e agora eu vou fazer a modelagem dela. Antes de modelar, só para que a gente tenha um exemplo um pouquinho melhor, eu tenho uma altura nessa separação de canteiros aqui de 10 centímetros, ó. Com essa ferramenta eu posso medir aqui, ó, 10 centímetros, tá? Então, são esses mesmos 10 centímetros que eu vou colocar aqui nesse ponto que nós modelamos, tá? E para isso, primeiro, eu me aproximo aqui um pouco melhor, posiciono de uma forma mais fácil de visualizar, clico 2 vezes sobre essa face, ela vai selecionar a face junto com as linhas, clico no botão direito do mouse e clico em criar grupo. Sempre para tudo que eu for modelar, isso é importante, porque assim eu não misturo as faces e não faço modelagem em cima daquilo que eu não quero. Agora que eu tenho um grupo, eu entro no grupo e aí sim, aciono a ferramenta empurrar, puxar, posiciono um pouquinho mais perto e daí eu falo que eu quero 0,1, que é 10 centímetros, Enter, e ele faz uma modelagem de um canteiro de 10 centímetros. Um outro tipo de canteiro que eu tenho é esse aqui, que tem as pedrinhas no meio e que eu vou ter a vegetação por cima delas. Então, eu posso começar a fazer com a mesma ferramenta de desenho, esse contorno aqui do canteiro, que eu já comecei. Agora, eu só vou clicar no ponto da extremidade aqui, para poder fechar essa face, né? Entro aqui nessa extremidade também e consigo fechar a face, ó. A partir do momento que eu fechei a face, eu posso utilizar a ferramenta equidistância para criar uma distância aqui entre essas linhas da face, tá? Mas primeiro é importante, como eu já falei, criar um grupo. Então, criamos um grupo, agora sim, entramos no grupo e utilizamos a ferramenta equidistância, que aqui eu quero uma equidistância de 10 centímetros, 0,1, Enter. E a gente pode ver que agora foi criada mais uma face, que é essa face interna aqui. É nessa face que eu aplico o material, que no meu caso aqui, ó, eu entro com a ferramenta de pintura, eu já tô aqui com o meu material das pedrinhas pronto, ó, e eu aplico esse material aqui no meio.
Sempre lembrando que essa nossa modelagem é uma modelagem muito mais estética do que uma modelagem que a gente vai mostrar realmente qual o tamanho, a altura, né? Ela é muito mais de apresentação, na verdade, do que uma modelagem técnica, né? Do que um projeto técnico. Lógico que a gente pode tirar as plantas depois daqui, mas é importante também pensar na estética de como que isso vai ficar. Agora, para modelar a altura do canteiro, eu clico aqui no grupo, clico na ferramenta empurrar, puxar e trago aqui na altura dessa aresta fora da geometria. Mesma coisa eu faço com esse daqui. Clico aqui, trago esse canteiro para essa altura aqui de 10 centímetros que eu já tinha feito nos outros canteiros. Nessa aula nós vimos como fazer a modelagem dos canteiros. Treinem um pouquinho essa modelagem e nós nos vemos na próxima aula.